Eu quero, junto com vocês, orar pela vida do Mitian. Claro, eu não vou pegar essa honra, vou deixar o Franco depois agradecer pelo Mitian, pela vida da Silvia. Mas sempre para nós é uma honra, é um privilégio ouvi-lo. Porque hoje eu estava falando com meus filhos que uma das coisas que mais nos atrai na sua vida é a paixão pelo Senhor. Isso nos empolga, nos contagia. E eu costumo dizer o seguinte: qualquer um de nós, ao ler uma apostila, a gente ficaria cansado. Mas só a gente fechar os olhos e ver você lendo uma apostila, parece que nós ficamos empolgados por conta dessa paixão contagiante. Então, que o Senhor siga preservando. Nós nos sentimos honrados, essa igreja agradece pela presença de vocês dois, nos edificaram, nos abençoaram muito. E sempre é um marco a presença de vocês na nossa vida. É impossível ouvi-los e não pensar em mudanças e transformação, porque é o Senhor que opera e tem operado através de vocês. Erga suas mãos para cá. Senhor, mais uma vez nós estamos muito contagiados pela Tua presença em nosso meio. Nós estamos de verdade muito empolgados pela manifestação do Espírito Santo em nós. O Senhor tem de fato tem estado muito aberto e liberado para nos abençoar. E os nossos corações se disponibilizaram para isso, Senhor. E nós te louvamos e te engrandecemos porque nós entendemos que precisamos ouvir mais e mais a voz do Espírito Santo para que possamos ser confrontados e transformados. E nesses dias nós temos sido abençoados pelo ministério dos teus filhos e com certeza, Senhor, que tem se esvaziado de si mesmo e colocado o seu coração para ouvir o Senhor e nos transmitir a tua palavra. E mais uma vez, na manhã desse dia, nós estamos debaixo de muita expectativa para ouvir a voz do Senhor. Então, eu quero te pedir que, assim como tem sido nesses dias com o Mitian, seja com ele mais uma vez, para que ele possa, Senhor, com ousadia, com intrepidez e com simplicidade, possa transmitir a tua palavra para os nossos corações. Nós repreendemos agora todo espírito maligno que queira, de alguma maneira, provocar distrações. Nós repreendemos toda ação do diabo e declaramos vida de Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Júnior e os pastores, o presbitério, por a honra, o privilégio, também a responsabilidade conferida para estar novamente aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Para Silvia, para mim, é uma alegria, uma festa estar em comunhão com vocês. Sempre muito grato voltar para aqui, para esta linda igreja do Senhor aqui em Rio e também irmãos que têm chegado de outras localidades para o encontro destes dias. E hoje estamos nesta reunião da igreja, completando de algum modo a exposição da palavra, e eu gostaria de animar aqueles que não estiveram aqui sexta-feira, sábado, estão nas gravações, seria bom todos ouvir o que o Espírito Santo está falando à igreja nesta hora. Como ontem anunciamos, o tema desta manhã é a reconstrução espiritual e moral de nossa nação e das nações. Vocês aqui em Brasil, nós lá em Argentina, e isto é uma palavra que Deus está colocando forte em nossos corações, não simplesmente em meu coração, sino também falando através de seus apóstolos e profetas sobre a transformação das nações. É um tema que não se falou muito tempo, mas agora a voz profética está soando para poder
compreender a igreja sua responsabilidade ineludível em meio das nações. Nós vamos estar baseando nossa palavra inspirado no exemplo de Neemias sobre a reconstrução de Jerusalém. Vamos usar isso como um pano de fundo, como uma história inspiradora para nós. Mas nossa responsabilidade é muito maior e vai além de aquilo que Neemias experimentou no Senhor. Então, vou convidar a vocês a abrir suas Bíblias em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, e vamos ler esse primeiro capítulo para iniciar nosso tema. Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Susã, veio Anani, de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante do Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração de teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não hemos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os tirarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e eu
e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Neemias era um dos filhos do cativeiro de Judá. O Império Babilônico tinha conquistado Judá, Samaria, Jerusalém e levado a Babilônia aos judeus. Depois do Império Babilônico, sucedeu o Império Persa, que então, quando este relato dominava toda a região, outras nações também, incluindo Judeia e Samaria. Samaria. Neemias foi um dos homens que se tornou confidente do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, pois foi copeiro do rei. Copeiro do rei não era simplesmente um garçom que trabalhava no palácio do rei. Naquele tempo acostumavam os inimigos do rei colocar veneno no vinho que o rei tomava para matá-lo. Era uma forma de matar ao rei. Então, o copeiro tinha que ser um homem de absoluta confiança, porque ele tinha que abrir o vinho um momento antes, 2 horas antes ou algo assim, e ele beber primeiro. Se esse copeiro não morrer, então pode assegurar que o vinho não tem veneno. Era um homem de muita confiança do rei. E assim, Neemias era um homem importante no palácio, era copeiro do rei. Este relato acontece, segundo o versículo 1 que temos lido e 2, no mês de Quisleu, que corresponde, esse é o mês segundo o calendário hebraico, corresponde a nosso novembro, dezembro. E quando diz no ano 20, é do reinado de Artaxerxes. E eles estavam em Susã, que era a capital do inverno do reino. Aí estava no palácio do rei. E Neemias teve notícia que alguns judeus de Jerusalém tinham vindo a Susã. O irmão dele, Anani, informou a Neemias desta situação. E ele imediatamente procurou encontrar-se com esses judeus para perguntar. Quem tomou a iniciativa foi o próprio Neemias. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. E a resposta deixou turbado, abalado a Neemias. E a resposta deles foi: estão em grande mal e desprezo. Os muros de Jerusalém estão
derrubados. E as portas da cidade, 10 portas, estão queimadas. Se os muros estão derrubados, as portas queimadas, a cidade não tem proteção. Neemias disse: me assentei. Muitas vezes ouvimos notícias fortes, desagradáveis, e continuamos andando. Pero Neemias se assentou e disse: e chorei. Ficou triste ao ponto de chorar e lamentei. E não ficou só com choro. Disse: estive jejuando e orando. Esta tristeza, esta notícia, não ficou no plano de pranto, de momento, de dia, de uma noite, sino que ele tomou isto como desafio, como peso de Deus em seu coração, e começou a jejuar e a orar. E aqui está como a síntese de aquela oração. Vamos ver que até que veja uma primeira resposta a esta oração, passaram 4 meses, como vamos a ler agora. Mas ele estava lá, jejuando, orando. E que oração mais tremenda. Neemias era um homem sensível. Seu coração se encheu de compaixão pela condição de seus irmãos lá em Jerusalém. E além disso, pelo nome de Deus, em meio das nações. E em sua oração e jejum, foi desenvolvendo nessa comunhão com Deus um plano para a restauração da cidade de Jerusalém e da condição de aqueles connacionais que estavam lá. Em sua oração, ele proclama a Deus, Deus dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e te temem. Exaltou o nome do Senhor. Depois ele confessou os pecados da nação, não com tom acusatório, sino fazendo próprio, dizendo: eu e a casa de meu pai temos pecado. E confessou especificamente os pecados que tinham cometido, de rebelião, de desobediência à palavra do Senhor. E lembrou a Deus sua promessa de que se o povo se arrependesse, Deus podia restaurar e recuperar aquela cidade. Agora, a condição pessoal de Neemias era muito boa. Ele morava no palácio, era copeiro do rei, não tinha problemas de vivienda,
não tinha problemas econômicos, moradia, não tinha problemas financeiros, vivia com conforto, excelente padrão de vida, mas ele não priorizou seu bem-estar pessoal ou familiar, mas colocou ao frente a necessidade dos outros. E aquele dor, aquela situação entrou em seu coração e derramou perante do Senhor em oração. Ele priorizou o nome de Deus, a glória de Deus em meio das nações. E ele pediu, o último versículo do capítulo 1, concede que seja bem sucedido teu servo e dá-lhe mercê perante deste homem. Muitos em sua oração pedem ao Senhor sucesso para sua profissão, seus estudos. Está bem pedir sucesso para seus empreendimentos, para sua empresa, sucesso para si mesmo, em definitiva. Mas Neemias, ele usou a palavra sucesso, pero não para si. Sucesso para ele tinha outra conotação. Ele pediu sucesso na missão de ajudar a outros. Ele tinha um objetivo bem claro e definido: a reconstrução de Jerusalém. Humanamente parecia uma missão impossível, mas ele criou que Deus é grande e poderoso, e para Deus não há nada impossível. Amém? Muito bem. Agora vamos a vir para a nossa realidade. Hoje, em nossa sociedade, em nossa nação. Nós não precisamos hoje que venham alguns de outro lado para contar-nos como é a condição de nossa cidade ou de nossa nação, porque estamos vivendo em meio delas. Somos testemunhas de anos de uma destruição sistemática de nossa sociedade. A destruição está acontecendo perante de nossos olhos. Mas como é gradativo, nós vamos acostumando. Se contaram a mim 50 anos atrás o que hoje aconteceria na Argentina ou em Brasil ou nas nações do mundo, eu não acreditaria se contassem 50 anos atrás. Mas como a destruição é gradativa, destruição moral, espiritual, pareciera que vamos acostumando. Por outro lado, se a destruição hoje fosse material, física, como terremotos, incêndios, guerras, alagamento, dice, alagamento. Outros,
veríamos com nossos próprios olhos uma condição física desesperante e com certeza que mobilizaríamos a toda a igreja e toda a sociedade para socorrer aquelas vítimas, aqueles que estão sofrendo uma condição forte. Mas a destruição de hoje é pior que uma destruição física, material. É uma destruição moral. É uma degradação moral da sociedade. A destruição de vidas desde a meninez, da mocidade. As famílias estão sendo destruídas. É a degradação moral de todas as boas costumes, a perda dos valores que caracterizaram nossa sociedade de séculos atrás e de anos atrás. Nossa Jerusalém hoje é a cidade onde moramos. A sociedade em que estamos inseridos está perto de você, perto de mim. São nossos vizinhos, colegas de trabalho, companheiros de estudo, nossos parentes, nossos concidadãos. As paredes morais estão sendo destruídas. Os portões da cidade estão sendo queimados. Não há proteção. Não há valores. Não há fronteiras entre o bem e o mal. Qualquer coisa vai. Nada importa. A desproteção vem do próprio governo. Maus exemplos, homens corruptos, mentirosos, avarentos. A proteção vem das próprias leis injustas. A proteção vem das próprias famílias. A desproteção vem das leis, das famílias, das escolas, que estão querendo impor ideologias totalmente, não só anticristianas, sino antinaturais, contra toda ciência, contra toda lógica, querendo impor aquelas coisas que são verdadeiramente loucuras. Há uma nova cultura que está sendo imposta perante de nossos próprios olhos. A cultura é a soma de costumes, de mentalidade e o modo de ser dos povos. Quem toma conta hoje dos 10 mandamentos? Deus as deu, os 10 mandamentos, como paredes e portões de proteção para a sociedade, para a humanidade. Nos últimos 40 anos foram queimadas muitas portas e destruídos a maior parte da parede moral, espiritual e cultural da nação. As que de alguma forma protegiam a nossa sociedade. E contraditoriamente, o número dos crentes cresceu muito nos últimos 40, 50 anos em Brasil, em Argentina. A igreja está voltada para outro lado.
não está olhando, vigiando o que acontece na nação. E há uma razão também que vou mais à frente explicar porque a igreja não é hoje a luz do mundo, o sal da terra, para mudar esta realidade. Antes quero mencionar 10 portões queimados e que estão sendo queimados em nossa sociedade. Estão sendo destruídos os valores fundamentais da vida em sociedade. Vamos ver. Primeiro, a aliança de casamento. Hoje o número de divorciados aumenta cada dia mais. Deus lá em Gênesis capítulo 2, antes que existisse nenhuma outra instituição, nem nação, nem cultura, nem civilização, estabeleceu a lei fundamental para toda a humanidade. A aliança do casamento. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Hoje, muitos convivem sem casamento, sem matrimônio, casamento. Outros que fizeram aliança de casamento se divorciam uma vez, 2 vezes. É uma bagunça. Divórcio já é algo frequente e comum. E cada vez mais recorrente. A sociedade se está destruindo o primeiro valor estabelecido por Deus lá na antiguidade. Segundo, a identidade criacional do varão e da mulher. Gênesis capítulo 1. Criou Deus ao homem segundo sua imagem e semelhança. Varão e mulher os criou. Há uma identidade para cada ser humano, uma identidade sexual, intencional, criacional. Hoje, a ideologia de gênero está querendo impor em nossas nações uma coisa que não tem nenhum fundamento científico. A ciência, deixando a Deus de lado, contradiz completamente. Como não podem contradizer um menino que nasce, uma criatura que nasce, é varão ou é mulher. Acabou. Então, como é impossível de contradizer essa realidade física, anatômica, biológica, científica, estabelecido por Deus, então tem que inventar um sofisma, uma falácia, ideologia de gênero. Que ideologia de gênero? Que eu saiba, o touro sempre é touro. E a vaca sempre é vaca. Não precisa ser grande cientista para declarar isso. As coisas mais importantes, os valores mais importantes, são muito simples, muito claras. Mas hoje a homossexualidade
é considerada uma opção legítima. Casamento homossexual, aprovação de leis para não interferir em casamento homossexual. Hoje, todos aqueles organismos de homossexuais, lésbicas, transexuais e não sei o quê, estão trabalhando faz anos nas Nações Unidas para de lá estabelecer esta ideologia de gênero e de aí passar uma imposição às nações. Número 3. A virginidade antes do casamento. Tenho que dizer que isto é uma coisa já muito antiga. Não é de estas últimas décadas, mas temos que mencionar. Quantos jovens hoje chegam virgens ao matrimônio? Hoje é visto como uma coisa anormal que uma menina não tenha sexo, um varão, um menino não tenha sexo. Alguns pais estão preocupados que seu filho já tem 20 anos de idade e ainda não teve sua primeira vez. E também as meninas. Como é isso? O sexo não é pecado, não. Foi criado por Deus. E tudo que Deus criou é santo, é puro e agradável. Mas Deus estabeleceu a experiência sexual unicamente depois do casamento. Não antes, não fora do casamento, sino depois do casamento. Outro portão que está sendo destruído, o direito à vida do ser não nascido. O aborto. A mulher tem direito de escolher. Decidir o que quer fazer. Momento. Toda criatura é criatura de Deus. Não é criada por homem nem mulher. É criada por Deus. Amém? Ele é o Criador. Eu tenho direito a ser feliz. Sim. Por a caminho correto. Pero não cometendo assassinato. O pior de todos os assassinatos é uma mãe que mata a uma criatura em seu ventre. E hoje estão muitos lutando e progredindo nas nações para aprovar a lei de aborto. Com lei ou sem lei, o aborto é praticado. E tem muitos argumentos, mas Deus disse: não matarás. Amém? Número 5. Outro valor é a proteção dos membros da própria família. A violência doméstica é uma coisa tremenda hoje. Quando a família tem que ser o lugar de proteção, de segurança,
O homem que grita a sua mulher, insulta, machuca, bate e mata. Quando Deus o colocou para amar, proteger, sustentar, animar, abençoar. Os pais, muitas vezes, seu trato com os filhos é tão ruim, mas que insultam a seus filhos, pais que zombam, machucam e ainda batem com dureza a seus filhos. A violência doméstica vai crescendo cada dia mais, especialmente do homem para a mulher. Não sei como será aqui em Brasil, mas na Argentina o femicídio está aumentando de uma forma impressionante. Número 6. Outro valor é o respeito aos pais e às autoridades. Hoje não há respeito. Os filhos não obedecem, respondem aos pais como de igual a igual. Os professores não são respeitados. As autoridades não são respeitadas. Quando aqueles que são maiores ou autoridades não são respeitados, a sociedade vai muito mal, muito mal. Número 7. A honestidade dos governantes. A corrupção dos governantes está em níveis inimagináveis. Estamos competindo a ver quem sai campeão mundial. Argentina ou Brasil? Cláudio disse que Brasil vai à frente. É que não conhece a Argentina. E não estamos falando de futebol. Estamos falando de corrupção. É impressionante. Misturado com grandes narcotraficantes. Essa ambição pelo dinheiro. Eu pensava antes que um pouco exagerava a Bíblia quando disse o amor ao dinheiro, que é raiz de quantos? Todos. Eu pensava essa palavra todos os mais. Era um exagero, mas parece que não é. A Bíblia não fala, não falha. Tremendo. Ambição pelo poder. Mentiras, enganos. Número 8. O respeito à vida humana. O respeito ao próximo. Não pode sustentar-se uma sociedade se não há respeito com a vida humana. Respeito ao próximo. Cada pessoa merece um trato respeituoso. A vida de cada um tem que ser valorizado. Hoje há uma degradação tremenda. Para muitos, matar ou morir é igual. E você vê que aquele
criminoso assaltou aquele homem velho pidiendo dinheiro. O homem velho entregou a carteira, dinheiro todo e pam, 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 matou igual. Desprezo para a vida dos outros. Isso significa que é um desprezo também para a própria vida. A autodestruição gera destruição também de outros. Hoje muitos se destruem a si mesmos com drogas, álcool, sexo livre, suicídios, pornografia. Todo isso não há respeito à vida do próximo, nem à própria vida. Número 9. O respeito à dignidade da mulher. Desde que o homem caiu em pecado, sempre a mulher foi subestimada, colocada em um segundo lugar ou em terceiro lugar. Foi Jesus quem dignificou a mulher. A Bíblia diz que Deus criou ao homem em genérico, que inclui varão e mulher, criou ao homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou, varão e mulher o criou. Varão e mulher, os dois com a imagem, a dignidade que Deus deu. Hoje, o desprezo à mulher, a prostituição, tráfico, trata, como dizem, tráfico de mulheres, mulheres que são enganadas e escravizadas. Você pode imaginar uma menina de 18 anos, 17 anos, presa, para ser usada sexualmente. Quando chegou àquele país, àquela cidade, em Buenos Aires temos tantos. Tiraram passaporte, tiraram toda a identidade e levaram escravas. Tremendo. E o último, número 10. Podemos continuar, mas você vai ficar cansado. Eu também. A justiça social é um valor que está sendo destruído. A injusta distribuição da renda. Os países cada vez progredem economicamente. E isso deveria produzir como resultado que toda a população esteja melhor economicamente, tenha um salário digno para viver dignamente com sua família. Mas infelizmente não é assim. Em nosso país, alguns anos atrás, 4 ou 5 anos, o produto bruto interno foi 7, 8% cada ano. Sabes o que significa acumulativamente 8%, 7%, 5 anos? Tinha que desaparecer toda a pobreza. Os salários teriam que ser melhores. Mas não foi assim. Os empresários se tornaram mais ricos, os governantes se tornaram mais ricos, os sindicalistas se tornaram mais ricos e o povão ficou mais pobre. Hoje estamos com 32% de pobres em Argentina. Isto tem que mudar.
porque traz esta palavra que parece fácil, justiça social ou a injustiça social. Há muitos sofrimentos, muitas dificuldades. Muito bem, assim poderíamos continuar. Os portões não são 10, eu menciono 10 como exemplo. Em resumo, o que significa tudo isto? A falta de respeito a Deus e suas leis. Isso resume. Então, irmãos, perante esta situação, como vamos reagir? Você, eu, como vamos reagir? Existem 3 possíveis reações. Veja bem. Primeira, a indiferença. Eu estou bem, tenho minha casa, minha família, meu carro. O problema deles é deles. Indiferença. Segunda reação, a resignação. Eu não posso fazer nada. Gostaria que esta situação mudara, mas eu o que posso fazer? Uma resignação, porque nos sentimos impotentes para mudar estas coisas. Mas a terceira é o compromisso. Foi a reação de Neemias. Ele não foi indiferente, ele chorou, jejuou, orou e desenvolveu em oração um plano em oração. E seu compromisso com fé, baseado em Deus, para Deus tudo é possível. Amém? Irmão, eu gostaria que você saia hoje desta reunião com esta terceira reação. Quantos dizem amém? Elie Wiesel, um judeu americano nascido na Hungria, Prêmio Nobel da Paz em 1986, morreu em julho do ano passado. Ele disse assim, veja que bem, que coisa. O oposto do amor não é o ódio, que é a indiferença. O oposto da beleza não é a feiura, que é a indiferença. Não há nada mais feio que a indiferença. O oposto da fé não é a heresia, é a indiferença. E o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Desde que você nasce hasta que morre, a indiferença. Agora vamos a Neemias capítulo 2. Não se preocupe, que recém chegamos. Neemias tem 14 capítulos, mas não vamos a ver os 14. Um pouquinho mais vamos a continuar. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lo dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não está doente. Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Veja, Neemias persistiu no assunto.
Mês de Nisan corresponde a março, abril. O outro era novembro, dezembro. Então passaram 4 meses. E ele persistiu com o tema, com a oração, com peso em seu coração. E não só persistiu, que aquela carga foi crescendo nele. Porque hasta esse dia ele conseguiu dissimular a tristeza do coração perante do rei. Mas aí chegou um momento que já não conseguiu dissimular e o rei percebeu um rosto triste. O que acontece contigo? Muitas vezes nós ouvimos uma notícia de uma situação difícil e depois dos 2, 3 dias esquecemos do assunto, viramos a página, quizás choramos, jejuamos, pero nos resignamos. Neemias não, persistiu no assunto. Que importante, queridos, é ter uma meta, um alvo, e persistir em oração até alcançar aquele alvo. Uma forma de explicar as palavras de Jesus seria assim: pedi até que se vos dê, buscai até que acheis, batei as portas do céu até que se vos abra. Amém? E Deus moveu o coração do rei. O que acontece contigo, Neemias? Eu lhe respondi, versículo 3: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse meu rei: que me pedes agora? Que me pedes? Que pergunta do rei. E se ele nesse momento não tinha um plano, uma proposta, perderia aquela hora. Queridos irmãos, nós temos que desenvolver em oração um plano para a nossa cidade, para a nossa nação. E aí disse, orei ao Deus dos céus, e disse o rei: se é do agrado do rei, e se teu servo haja mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Específico. Rei, me envia para reedificar. Que loucura, reedificar. Como? Para Deus nada é impossível. E aí acontece o primeiro milagre. Que o rei abre mão de seu homem de confiança para enviar a Jerusalém. E Neemias disse: por favor, rei, me dá também uma carta para os governantes de Samaria e de Judeia, para que eles me permitam passar. Tudo bem, aí vai. E rei, por favor, também me dá outra carta para o administrador do bosque, para procurar madeiras para a reconstrução das portas. Concedido. E mandou ainda o que não pediu: guarda,
real, homens com cavalos, soldados, capitães. E aí foi Neemias para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quando Sanbalat, governador de Samaria, Tobias, horonita, ouviram e viram que estavam chegando, disse, les desagradou muito que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Queridos, quando nós nos propomos a reconstrução moral e espiritual de nossa nação, haverá grande oposição. Você lê depois, devagar em sua casa, os capítulos restantes e virá quanta oposição de estes inimigos de Jerusalém. Por quê? Porque com os muros destruídos, as portas queimadas e a desorganização do povo de Israel, eles podiam explorar. E isso que o inimigo quer essa destruição para seus próprios fines. E Neemias chega aí, reúne a todos os oficiais, ao sumo sacerdote, os homens principais de um povo que estava na miséria, estava desprezado, uma situação tão ruim. E acontece um segundo milagre. Quando ele conta o que aconteceu com o rei e toda esta possibilidade, eles creram que para Deus tudo é possível. Amém. E esses homens declararam: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Que milagre! Esse povo destruído, desanimado, desprezado, creu a palavra que Neemias levou a eles. Porém, Sanbalat, horonita, Tobias e servo amonita, Gesem, o arábio, quando subiram, zombaram de nós e nos desprezaram. Que é isso que fazeis? E assim. Mas eles não importaram. E indo aí, Neemias organizou. Que trabalho de organização. Pegou aqueles homens, todos envolvidos agora na reconstrução. Não simplesmente os pedreiros, estavam também os carpinteiros, não só eles, também estavam os sacerdotes, estavam todos os ofícios estavam presentes. E ele organizou assim. Este grupo organizou 39 grupos. Este grupo vai trabalhar deste ponto, desta porta, até este outro ponto. Segundo grupo de aqui, lá. Terceiro grupo e assim. Vocês são responsáveis por esta porta, outros são responsáveis por outra porta, e organizou a todos 39 equipes de trabalho para trabalhar na reconstrução do muro. Em meio de grande oposição, eles continuaram. É interessante ler esta história. ¿Sabe quantos dias depois concluiu a reconstrução do muro e de todas as portas? Está no capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52
dias. ¡Wow! 52 dias, todo muro em torno à cidade. Não era uma cidade tão grande, Jerusalém. Ai, 52 dias. Que tremendo é a unidade, o povo organizado, todos trabalhando, todos cooperando. E foi levantado o muro em 52 dias. Louvado seja o Senhor. Agora voltamos de Jerusalém para Rio de Janeiro. Vamos voltar para o Brasil. Esta nação está sendo destruída. Há uma degradação moral terrível, vertiginosa na sociedade. Qual é a nossa reação? Indiferença? O que vamos a fazer com nossa vida? Buscar conforto, comodidade, individualismo? Qual é a nossa reação? Resignação por falta de fé? Ou compromisso com fé e coragem? Acreditando que para Deus nada é impossível. Escutei um amém fraco por aí. Vou dar uma oportunidade para todos outra vez. Acreditando que para Deus nada é impossível. Dá melhor. Então eu tenho uma pergunta muito simples. Para fortalecer nossa fé, você virá que depois de 2 minutos sua fé aumentará. Porque agora você respondeu baseado em meu apelo, mas meu apelo não tem importância. Vou dar um fundamento muito mais forte. E a pergunta é esta: a quem pertence o Brasil? Poucos responderam. A quem pertence Brasil? Pouco melhor. E todas as nações do mundo, a quem pertence? Como sabe? Como sabe? Veja, vou dar uma resposta indiscutível. Vamos. De Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Vou perguntar outra vez: de quem é o Brasil? De quem é cada brasileiro? Você está certo? Como sabe? Como sabe? Palavra de Deus. Amém. Aleluia. Todas as nações do mundo pertencem a Deus. São de Deus, foram criados por Deus. Satanás é um usurpador, um ladrão. Ele veio para furtar, matar e destruir. É um mentiroso. E quer levar a maior parte, o maior número de pessoas à destruição eterna. Agora veja bem, nós temos um problema. Nós fomos evangélicos, os que vêm de cuna evangélica,
enganados. Nos pregaram um erro. Qual erro? Nos ensinaram assim, que o céu é de Deus e a terra o do diabo. Eu engoli essa mentira. De quem é a terra? Então deixamos com aquela teologia, com aquela mentira, a terra para o diabo. Porque o céu é de Deus e a terra do diabo. A Bíblia diz outra coisa. Do Senhor é a terra e sua plenitude. Amém. O mundo e todos seus moradores pertencem ao Senhor. Amém. Corrigir. Tem que... Sim, entendi. Se pode corrigir, não é de Senhor, sino... E que é de Senhor? Dá? Muito bem, corrija por favor. Não queremos mais erros. Muito bem, esse nosso amigo Sérgio. Nosso amigo quem fez a tradução. Você tem que ajudar aí. Muito bem. Agora outra pergunta. Quem é agora nosso Neemias? Quem é? Quem? Não, você escutou? Quem é? Que dizem? A igreja. Veja bem. Vamos ver quem é nosso Neemias hoje. A ver, próxima. Peguei. Nosso Neemias. Veja bem. O que fez Jesus? Ele estava num lugar muito confortável. No palácio do rei, seu pai, na glória. Mas ao ver nossa condição, disse ao pai: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Homens e mulheres que você, pai, criou, está em grande dificuldade, estão sendo destruídos. Jesus sendo Deus, sendo o eterno, entrou na história. Ele se fez homem, entrou para a humanidade e desafiando todos os poderes humanos e diabólicos e desafiando ao mesmo Satanás, ele declarou: edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Quem teria imaginado que esse pequeno grupo de 120 pessoas reunidos no dia de Pentecostes mudariam a história do mundo? Quem teria acreditado que o grande império romano se tornaria um império cristão
entre aspas, cristão. Vocês sabem. No entanto, foi conseguida. Mas em seguida, a partir dessa união da igreja e do Estado, começou o declínio da igreja. Mas é um fato histórico. Aqueles pequeno grupo de cristãos, discípulos, foram fazendo discípulos. E no terceiro século, quarto século, já no Império Romano, deixaram a idolatria, paganismo, mitologia grega, filosofia grega, e aquele império se transformou em um império cristão. Impossível imaginar naquele primeiro século o que aconteceria. Se isso acontecia uma vez, e os discípulos de Jesus mudaram a história, por que não pode acontecer novamente? Pode ou não? Eu creio. Vai acontecer. Quantos dizem vai acontecer? Amém. A Bíblia diz: a glória desta última casa será maior do que o primeiro. Amém. Aleluia. E os erros que cometeu a igreja dos primeiros séculos, nós vamos aprender desses erros para não cometer esses erros. E a glória última da casa será muito maior. Louvado seja o Senhor. E o que nos diz Jesus hoje? Veja bem o que diz. Toda autoridade me foi dada no céu, só no céu. Assim é? Onde? Quanta autoridade? Onde? Nos céus e na terra. Amém. Quanta autoridade? Toda. Portanto, ide, formai um grande exército para superar o exército romano. Vocês vão fazer uma guerra, vão matar. Falou isso? Não. Tampouco falou. Tem que agora que você tem a verdade, livrar uma batalha ideológica para impor às nações a ideologia do reino de Deus. Falou isso? Não. Tampouco disse ele: formai um partido político de discípulos em Brasil, em Argentina, e as próximas eleições o presidente será. Falou isso? Não. Que falou? Ide, fazei quê? Discípulos a todas as nações. Algumas versões traduzem em todas as nações. O correto é a todas as nações. Como? Batizando-os. Batizamos pessoas, não batizamos nações. Não podemos batizar o parlamento. Batizamos pessoas. É um por um. Amém? Fazei discípulos.
batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que temos que ensinar? A guardar, a praticar todos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E nosso Neemias diz, que diz? Eis que estou convosco. Amém. Nosso Neemias está vivo. Vai conosco. Aleluia. A única maneira de reconstruir uma nação é reconstruindo cada vida. Amém? Cada casal, cada família, de cada cidade, de cada povo. Amém? E o número dos discípulos vai crescer, vai multiplicar. Eles demoraram 52 dias para reconstruir todos os muros e todas as portas. Quanto demoraremos nós? A igreja do primeiro século demorou mais de 250 anos. Conseguiram. Quanto demoraremos nós? Hoje os discípulos não somos 120. Somos miles em cada nação. Então o processo tem que ser claro, definido. Mas chegaremos ao parlamento? Sim. Chegaremos ao palácio de governo? Claro. Como? Simples. Fazendo o quê? Discípulos. O dia que tenhamos em Brasil, não 30% de evangélicos, sino 30% de discípulos. Uau! Será uma influência poderosa. E precisamos discípulos que sejam professores, educadores, psicólogos, sociólogos, economistas, advogados, juízes, administradores, contadores, profissionalmente com mais alta qualificação, capacitação. Precisamos que estes discípulos tenham duas qualidades. Uma qualidade espiritual, sejam homens santos. Que bom seria para o Brasil que todos os governantes fossem santos. Mas a santidade não é suficiente. Precisa profissionalidade. Tem que ter profissionalidade e santidade. Amém? Não a igreja misturando com poder temporal. Não. A igreja sempre tem que ficar em outra instituição. Mas a igreja produzindo discípulos para que como cidadãos ocupem os lugares mais importantes de uma nação com a visão do reino, com o amor de Deus, com a verdade de Deus. E as leis vão mudar, as cidades vão mudar, os pecadores se vão convertir, porque hoje o mundo não tem solução
para seus problemas, não tem solução para a economia, não tem solução para a criminalidade, não sabem o que fazer com tantos criminosos nas cárceres, nos presídios. Nós sabemos o que fazer. Amém? Sabemos o que fazer, porque o reino de Deus nos foi revelado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Alguns me perguntam: Jorge, você crê? Não crê que Jesus volta logo? Em breve? Não estamos nos últimos tempos? Eu digo sim. Eu creio que Jesus voltará em breve. Quando ele falou, volto em breve, Apocalipse, já passaram 2000 anos. E chamou a isso breve. Quando voltará Jesus? Não sei, ninguém sabe o dia, a hora, o ano. Mas para acontecer muitas coisas que estão na palavra, ainda falta. Ainda falta. Não sei quanto falta. Se 100 anos, 500 anos, 1000 anos, não sei. Mas nós temos que viver cada dia como se Jesus voltasse hoje. Amém? E cada dia projetar como se Jesus voltasse em 1000 anos mais. O mundo vai mudar. As nações vão ser cheias do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Você crê? Vai acontecer. Deus tem todos os recursos. E disse Jesus: eis-me aqui, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele promete estar conosco. E se Deus é conosco, quem estará em contra? Amém? Possivelmente em 52 anos, usando o mesmo número de dias, Brasil, Argentina, se fazemos nossa tarefa bem, estará contando outra história. Uma história gloriosa de Brasil mudado. Homens e mulheres santos. E Brasil se transformará em um centro de missões, um centro missioneiro para todas as nações do mundo, porque aqui há um potencial extraordinário. A igreja em Brasil vai abençoar e mudar as nações do mundo. Amém. Vou concluir com um sonho. Sonho não. Sim, sonho. Um sonho. Que teve estando lá em Nigéria. Nigéria é o país de África mais grande. 150 milhões de a população. Tem muitos cristãos, alguns nominais, mas tem muitos cristãos. 50% de Nigéria se chamam cristãos. Alguns assim, outros muito bons. Tivemos lá um encontro apostólico internacional com 120 ministérios apostólicos que vieram de diferentes continentes do mundo. Depois desse encontro de 3 dias, houve outro encontro de 2 dias para pastores e esposas. 2.500 pastores. Eu tinha uma das palestras, me pediram falar sobre o reino de Deus e a economia, falando da macroeconomia. Eu fiquei foi muito difícil para mim preparar esse tema.
procurei desistir, mas não me permitiram. E eu tive que preparar. Estava um pouco nervoso, tenso. Tantos pastores de diferentes países africanos e do mundo estavam lá. E eu, finalmente, último dia, tive que dar minha palestra sobre o reino de Deus e a economia. E outros falaram sobre a transformação das nações. Muito bom o encontro. Finalmente, eu fui para meu hotel. Esse lugar onde nós tivemos um encontro era um prédio da igreja, com 8.500 hectares, tudo da igreja. Lá tem universidades, tem escolas, tem casas onde moram irmãos. De forma permanente moram 50.000 pessoas. E quando há aulas, no período de aulas, tem 120.000 morando lá. E eles têm um salão de reuniões para os encontros de oração que fazem uma vez por mês e também para seus encontros gerais. Eu nunca estive em um salão tão grande. O salão tinha de largura 600 metros e de comprimento 1,5 km. Salão com luzes, com som, com, como chamam, telha de televisão colocado em todo aquilo. Só na plataforma éramos 1.000 pastores na plataforma. Então eu, nesse ambiente, sentindo-me tão pequeno, tivemos uma reunião de oração aquela noite, uma vigília, com 1 milhão de pessoas. Tremendo, tremendo. Nunca vi uma coisa assim. Então, aquela tarde, quando eu concluí minha palestra perante de 2.500 pastores, foi como um alívio. E depois de almoçar, fui para hacer a siesta. Eu achei que alguém mudou o colchão. Porque antes achava o colchão duro. E agora estava macio. Depois compreendi que não, o colchão era o mesmo. O que estava macio era eu. E eu deitei e dormi. E teve um sonho. E acordei com esse sonho. Nesse sonho, eu vi um edifício assim quadrangular, formado todo com pedras pequenas retangulares, um ao lado de outro, um edifício grande, e uma escada também com pedras brancas, contornando aquele edifício, sem varanda, dizem. Varanda? Essa passamano aí. Sim, isso. Então eu ia subindo por aquela escada, contornando o edifício quadrangular. E quanto mais subia, podia ver o panorama. Era um parque hermosíssimo, extraordinário. Uns cores verdes, árvores. E quanto mais subia, mais longe podia apreciar. Eu, em meu sonho, dizia: mas que isto, que isto, que maravilha, que beleza, que formosura, que isto. E quando eu perguntava, que isto, uma voz em off me respondia: é Nigéria. Nigéria, considerado por as Nações Unidas
uma das nações que está no último sítio da escada. Bagunça, sujeira, corrupção, pobreza. Nigéria, eu não podia acreditar. Eu perguntava novamente, mas que isto não pode ser Nigéria? E respondia 3 vezes a voz, é Nigéria. Nigéria. E acordei com esse sonho. E apenas acordei, tinha essa sensação que era um sonho profético. Imediatamente, estando acordado, Deus me falou: vou transformar Nigéria em uma das melhores nações do mundo através da igreja. Amém. Esses irmãos lá, faz 35 anos, começaram com um grupo de 40 pequenas congregações. Em total, 1000 membros. O líder deles é Enoch Adeboye, professor de matemáticas na universidade, engenheiro em hidráulica. Hoje é o líder Enoch Adeboye. Hoje tem acima de 20.000 igrejas lá em Nigéria. E já estão com igrejas em 160 países do mundo. Alguma coisa impossível para Deus? De aqui a 52 anos, nos encontramos e falamos novamente. Com alguns nos encontraremos lá. Mas aqui há muita mocidade. Eu estou empolgado, impressionado por a mocidade que veio aqui, que está vibrando por Jesus. Amém? Assim que eu quero passar esta fé, esta visão, esta palavra aos velhos e aos jovens, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém.